O milionário Raul Prado Mansur era um homem que tinha tudo. Casa enorme no Morumbi, empresa grande, dinheiro sobrando. Mas quando voltou de 2 meses de viagem, os filhos dele, Luan e Flora, não estavam lá. Estavam morando na zona leste de São Paulo, na casa de Glória Ferreira, a faxineira da mansão. Alguém tinha tomado uma decisão sobre as crianças dele sem pedir autorização. E o motivo por trás disso é o que ninguém esperava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Raul Prado Mansur abriu a porta da própria casa e não ouviu nada. Nenhuma correria, nenhuma voz de criança, nenhum barulho de televisão no quarto do fundo. Só o som do ar-condicionado central e os próprios passos dele no piso de mármore. 2 meses fora, 2 meses negociando contratos em portos do outro lado do mundo. E a primeira coisa que sentiu ao voltar para o Morumbi foi aquele silêncio pesado demais para uma casa onde 2 filhos pequenos deveriam estar vivendo. A mala ainda estava na entrada quando ele começou a perceber os detalhes. Os brinquedos de Flora não estavam espalhados pela sala como de costume. O tapete colorido que ela usava para brincar com as bonecas estava dobrado num canto. O quarto de Luan, quando ele empurrou a porta, estava tão organizado que parecia um quarto de hotel. Cama feita com precisão, mesa limpa, sem um lápis fora do lugar. 7 anos. Criança de 7 anos não arruma quarto assim. Ou ninguém estava usando aquele quarto, ou alguém arrumou para esconder alguma coisa. Raul desceu as escadas com o coração acelerado. Na sala principal, o retrato de Samantha pendurado na parede estava coberto por uma camada fina de poeira. Ele passou o dedo pela moldura e olhou para o cinza que ficou na ponta do dedo. Samantha jamais teria permitido aquilo. Ela limpava aquele retrato toda semana, como se fosse uma obrigação sagrada. Isso foi 2 anos atrás, antes da doença, antes do fim. Raul respirou fundo e chamou o único funcionário que ainda estava na casa. "Onde estão as crianças?" O rapaz abaixou a cabeça e disse que não sabia ao certo, que seria melhor perguntar ao doutor Gabriel. Gabriel Prado Mansur estava no escritório do fundo, de terno, com a gravata afrouxada e um copo de uísque na mão, olhando para planilhas no computador. "Bem-vindo", disse sem se levantar. "Onde estão Luan e Flora?" Raul foi direto. Gabriel fechou o computador com calma. "Estão bem. Eu não perguntei se estão bem. Perguntei onde estão." O irmão mais novo se recostou na cadeira e cruzou os braços. "Fizemos um ajuste temporário. A casa estava pesada demais nos gastos. 2 meses de salários de babás, psicóloga, atividades extracurriculares. Tomei uma decisão executiva enquanto você estava fora." Raul sentiu os ombros tensionarem. Decisão executiva sobre os meus filhos, sobre os gastos da casa, que também é responsabilidade minha enquanto você viajava. "Gabriel." A voz de Raul ficou perigosamente mais baixa. "Onde estão as crianças?" Gabriel levantou os olhos. "Com a Glória." Raul achou que tinha ouvido errado. "Com quem?" "Com a Glória, a faxineira." O silêncio que veio depois durou 3 segundos. 3 segundos em que Raul ficou parado, olhando para o irmão, tentando encaixar aquela informação em algum lugar que fizesse sentido. "Você mandou meus filhos para a casa da faxineira. Eles estão bem cuidados. Foi temporário. Ela se ofereceu, inclusive." "Ela se ofereceu", Raul repetiu baixinho. "E você achou normal aceitar." Gabriel abriu as mãos como se estivesse explicando uma equação matemática. "Raul, criança dá despesa, dá trabalho, precisa de atenção. Você estava fora. Eu tinha uma empresa para gerir. A Glória conhece as crianças há 5 anos. Parecia a solução mais prática." "Prática!" Raul pegou as chaves do carro que estavam em cima da mesa. "Me passa o endereço dela. Agora." Gabriel pegou o celular com ar de quem estava sendo injustiçado e mandou a localização pelo WhatsApp. Raul saiu sem dizer mais nada.
No carro, enquanto o GPS traçava o caminho da zona oeste para a zona leste, ele tentou organizar os pensamentos. 2 meses fora. Confiou o suficiente no irmão para não ligar todo dia, para não checar cada detalhe. Gabriel era diretor financeiro, conhecia a empresa, conhecia a rotina, mas não conhecia Luan, não conhecia Flora, nunca quis conhecer. O trânsito da Radial Leste estava parado. Raul bateu a palma da mão no volante uma vez, só uma, e ficou olhando para os carros à frente. 40 minutos depois, ele estacionou numa rua sem saída em Vila Matilde. A casa era pequena, de portão de ferro pintado de verde, com um vaso de samambaia na entrada. Luz acesa lá dentro, cheiro de comida vindo pela janela entreaberta. Raul desceu do carro e, antes de tocar a campainha, ouviu a gargalhada de Flora vindo de dentro. A gargalhada da filha, clara e alta, numa casa onde ele nunca tinha colocado os pés. Ele ficou parado na calçada, a mão no portão, sem conseguir apertar a campainha por um longo momento. Raul apertou a campainha. O som foi curto. Lá dentro, os barulhos continuaram por alguns segundos antes de alguém se mover em direção à porta. A mulher que abriu o portão tinha cabelos pretos presos num rabo de cavalo simples, avental ainda amarrado na cintura e expressão de quem não esperava visita naquela hora. Glória Ferreira olhou para ele um instante, reconheceu o rosto e não deu um passo para trás. Dr. Raul, não era surpresa na voz dela. Era quase uma confirmação, como se ela soubesse que esse momento ia chegar. Glória, ele olhou por cima do ombro dela. Meus filhos estão aqui. Não era uma pergunta. Estão. Ela abriu o portão. Pode entrar. A casa era pequena. Sala, cozinha integrada, um corredor curto. Mas estava limpa. Cheirava a alho e cebola dourados, e havia um jogo de xícaras coloridas enfileirado na prateleira da cozinha, com um cuidado que só quem preza pela própria casa tem. Uma toalha de crochê na mesa, um vaso com flores amarelas na janela. Luan estava sentado à mesa com um caderno aberto na frente. Do lado dele, uma senhora de cabelos brancos apontava para uma conta de divisão com a ponta de um lápis. A senhora levantou os olhos quando Raul entrou. Não disse nada, só olhou. Flora estava no chão da sala com 3 bonecas organizadas em volta de um prato de brinquedo. Quando ouviu os passos do pai, ela ergueu a cabeça. Por um segundo, Raul esperou que ela viesse correndo. Flora olhou para ele, olhou para Glória e voltou para as bonecas. Aquilo foi mais difícil de engolir do que qualquer coisa que Gabriel tivesse dito. Luan fechou o caderno devagar. Pai. Oi, filho. A voz de Raul saiu mais rouca do que ele queria. Ele se agachou na altura do menino. Está bem? Luan concordou. Mas os olhos dele não tinham a mesma animação de antes das viagens. Tinham uma calma que criança de 7 anos não deveria ter ainda. Raul se levantou e olhou para Glória. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Glória tirou o avental, dobrou sobre a cadeira e apontou para o sofá. Pode sentar. A minha mãe fica com as crianças 1 minuto. A senhora de cabelos brancos, que até então não tinha dito uma palavra, levantou da mesa e chamou Luan e Flora para o quarto com um gesto simples. Flora foi sem reclamar, arrastando uma das bonecas pelo braço. Raul e Glória ficaram sozinhos na sala. Ele foi direto. Meu irmão disse que você se ofereceu para ficar com eles. Me ofereci, sim. Glória cruzou as mãos no colo. Porque a outra opção era deixar 2 crianças numa casa com 2 funcionários que mal sabiam os nomes delas. Eu deixei meu irmão responsável. Eu sei o que o senhor deixou. Ela disse com calma. E eu vi o que ficou. Raul não respondeu imediatamente. Glória continuou. A Lara, que era babá do Luan, foi embora na 2ª semana depois que o senhor viajou. O doutor Gabriel disse que o salário dela estava pesado demais. Aí veio outra, que ficou 3 semanas. Aí não veio mais ninguém. A psicóloga das crianças foi cancelada sem avisar. As aulas de natação de Luan também. Raul ficou quieto. Aí veio o dia que o Luan ficou na escola. Glória parou.
Eram quase 7 da noite. A diretora me ligou porque tinha o meu número como contato secundário, que a Samantha colocou há 2 anos. Eu fui buscar ele. Estava sentado na escadinha da entrada, com a mochila no colo, esperando. Raul fechou os olhos por um segundo. Ele não chorou. Glória disse baixinho: "Esse é o problema. Ele já não chora mais." Ficou quieto, entrou no carro e perguntou se tinha janta. 7 anos, Dr. Raul. Criança de 7 anos não deveria estar acostumada a esperar assim. O pai ficou olhando para o jogo de xícaras coloridas na prateleira. O azul, o amarelo, o vermelho. Coisas simples, mas escolhidas com atenção. "E a Flora?" ele perguntou. Glória respirou. A Flora começou a fazer xixi na cama. Toda noite, já faz 3 semanas. Raul levantou os olhos para ela. "Não é doença," Glória disse. "É medo. Criança faz isso quando se sente insegura, quando não sabe o que vai encontrar quando acordar." Do quarto veio a voz da Flora rindo de alguma coisa que a mãe de Glória tinha dito. Um riso solto, de criança, sem preocupação. Raul olhou na direção do corredor. Sua filha de 5 anos ria mais fácil naquela casa pequena do que na mansão do Morumbi. Ele ainda não sabia metade do que tinha acontecido enquanto estava fora. Mas aquele riso já era suficiente para entender que tinha errado feio. Glória levantou para apagar o fogo do feijão que ainda estava no fogão. Raul ficou sentado no sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o chão de cerâmica bege. Do quarto vinha o murmúrio da voz de Zélia contando alguma coisa para as crianças. Flora respondia com perguntas curtas. Luan ficava em silêncio, mas estava lá. "O senhor vai jantar?" Glória perguntou da cozinha, sem cerimônia. Raul levantou a cabeça. "Não precisa. Não perguntei se precisa. Tem feijão, arroz e frango. Perguntei se vai jantar." Ele quase disse não de novo, mas o cheiro que vinha daquela cozinha era de comida de verdade, feita com tempo, e ele não comia assim fazia semanas. "Obrigado", disse. Glória não respondeu, só colocou mais um prato. Quando as crianças vieram para a mesa, Flora viu o pai sentado e parou no meio da sala. Ficou olhando para ele com aquela expressão de criança que ainda não decidiu o que sente. "Você vai ficar para jantar?" ela perguntou. "Vou sim." Flora pensou um segundo, depois puxou a cadeira do lado do pai e sentou. Não abraçou, não pulou no colo, só sentou perto. Mas para Raul, aquilo já foi muito. Luan sentou do outro lado, de frente. Abriu o guardanapo, colocou no colo e começou a servir o prato com uma seriedade que doeu de ver. Zélia sentou na cabeceira e olhou para Raul com aquele jeito de mulher mais velha que avalia tudo sem precisar perguntar nada. A janta foi quase silenciosa. Flora falou sobre uma boneca que tinha ganhado o nome de Margarida. Luan comentou que tinha acertado todas as contas de divisão naquela tarde. Zélia disse que ele tinha facilidade para número. Raul comeu e ouviu. Depois que as crianças foram escovar os dentes, ele ficou na mesa com Glória enquanto ela recolhia os pratos. "Você trabalha na minha casa há 5 anos, ele disse. "Eu mal sei onde você mora." Glória colocou os pratos na pia. "O senhor nunca precisou saber. Isso não é desculpa." Ela virou para ele com um prato na mão. "Não, não é, mas é a verdade." Raul ficou quieto um momento. Depois perguntou o que precisava perguntar. "A Samantha sabia onde você morava?" Glória abaixou o olhar para a pia. Abriu a torneira. "Sabia. Veio aqui 2 vezes. Trouxe bolo uma vez, no aniversário da minha mãe." Raul sentiu o peso daquelas palavras. Samantha tinha vindo até aquela casa. Tinha sentado nessa mesma mesa provavelmente. Tinha tomado café naquelas xícaras coloridas, e ele nunca tinha ouvido falar nisso. "Ela nunca me contou", falou baixinho. "Acho que ela sabia que o senhor ia achar desnecessário." Aquilo não foi dito com raiva. Foi dito com a precisão de quem observou os dois por anos e tirou as próprias conclusões. Raul não rebateu, porque sabia que era verdade. "Eu preciso entender o que aconteceu direito", ele disse. "Tudo. Desde quando eu viajei."
Glória enxugou as mãos no pano de prato e se sentou de volta à mesa. Ela falou sem pressa. Contou sobre as demissões em sequência, sobre a casa que foi ficando cada vez mais vazia de gente e mais cheia de silêncio. Contou que o Dr. Gabriel aparecia 1 ou 2 vezes por semana, olhava as crianças de longe e sumia, que as crianças aprenderam rápido que não adiantava pedir nada a ele. O Luan parou de pedir. Glória disse: "Isso foi o que me preocupou mais. Criança que para de pedir é criança que desistiu de acreditar que alguém vai atender." Raul apertou a mão na mesa. Aí veio a noite que a Flora acordou chorando às 2 da manhã e não tinha ninguém para atender. O funcionário que dormia na casa, o Paulo, tinha sido mandado embora naquela semana. Só tinha eu, que entro às 8 e saio às 6. Mas naquele dia eu tinha ficado mais tarde arrumando o quarto das crianças e ainda estava na casa quando ela começou a chorar. Glória parou e suspirou fundo. Peguei ela no colo. Ela apertou meu pescoço e não soltou mais. Ficou tremendo por quase meia hora. No dia seguinte liguei para o Dr. Gabriel. Disse que as crianças não podiam ficar assim. Ele disse que eu estava exagerando, que criança chora mesmo, e desligou. A voz de Flora veio do corredor. "Glória, a Margarida pode dormir na cama comigo?" Glória respondeu sem hesitar. "Pode sim, meu amor." Raul olhou para o corredor vazio depois que a voz da filha sumiu. Tinha muito ainda para entender, mas uma coisa já estava clara. Enquanto ele fechava contratos do outro lado do mundo, seus filhos aprenderam a não esperar por ele. Zélia tinha ido dormir cedo. As crianças também. Flora adormeceu com a boneca Margarida abraçada no peito e Luan ficou com o livro aberto na barriga até o sono vencer. Glória apagou a luz dos 2 quartos com aquele cuidado de quem faz isso toda noite há semanas. Raul estava sentado na sala quando ela voltou. A casa estava quieta. Lá fora, um cachorro latiu 1 vez e parou. O relógio de parede marcava quase 10 da noite. Glória sentou na poltrona de frente para ele e cruzou os braços, não com raiva, mas com o jeito de quem está prestes a dizer uma coisa difícil e quer ter firmeza para dizer. "Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém", ela disse. Raul a olhou. "Fui visitar a Samantha no hospital. 2 vezes. A segunda vez foi numa madrugada, quando as coisas já estavam muito ruins." Glória parou 1 segundo. Ela me pediu para ir. Mandou mensagem dizendo que estava com dificuldade para dormir e que queria conversar com alguém que não ficasse com cara de choro na frente dela. Raul reconheceu aquilo. Samantha odiava ver as pessoas sofrendo por ela. Ficava mais preocupada em consolar os outros do que em receber cuidado. Fiquei com ela umas 2 horas. Glória continuou. A gente conversou sobre muita coisa. Sobre a vida dela, sobre os filhos, sobre o Senhor, sobre mim, sobre o Senhor. Ela repetiu firme. Ela disse que o Senhor era um homem bom. Disse isso com convicção. Eu preciso deixar claro. Mas disse também que quando a dor ficava grande demais, o Senhor sumia dentro do trabalho, que era o jeito dele de não desabar. Raul ficou quieto. Ela entendia isso. Não estava com raiva, mas estava com medo. Glória olhou para as próprias mãos. Medo de ir embora e deixar as crianças num vazio. Não sem dinheiro, não sem casa, sem presença. A palavra caiu no silêncio da sala. No final daquela conversa, ela pegou minha mão. Glória disse baixinho. E pediu uma coisa. Disse que se um dia as crianças ficassem sozinhas demais, se ela sentisse que estavam perdidas, que eu não deixasse. Raul respirou fundo. Eu não contei isso antes porque não era meu lugar. Eu era a faxineira da casa. Não cabia a mim chegar para o senhor e dizer o que a Samantha tinha pedido. Mas quando vi o Luan naquela escadinha da escola e a Flora tremendo de madrugada, entendi que o momento tinha chegado. Raul ficou um longo tempo sem falar. O relógio marcou 10h30 com um clique suave. Ela nunca me contou que você foi ao hospital naquela noite. Ele disse, por fim. Eu sei. Eu devia ter estado lá. Glória não respondeu. Não precisava.
Raul levantou da cadeira e foi até a janela. Do lado de fora, a rua estava quieta. Uma lâmpada amarela iluminava a calçada, uma bicicleta encostada no muro da casa vizinha. Tudo muito diferente do Morumbi, tudo muito mais vivo, de um jeito estranho. Durante a doença dela, ele disse de costas para Glória, eu trabalhei mais do que nunca, achei que estava sendo forte, achei que era isso que precisava fazer, garantir que tudo funcionasse, que o dinheiro não faltasse, que a empresa não desandasse. Ele virou. Fui ao hospital menos do que devia. Nas últimas semanas, menos ainda. Dizia para mim mesmo que ela precisava de descanso, que minhas visitas cansavam. Mas a verdade é que eu não aguentava ver ela assim. Glória o olhou sem julgamento. Ela sabia disso, disse. E mesmo assim, a primeira coisa que me pediu foi para cuidar dos seus filhos. Não pediu nada para ela. Pediu pelos seus filhos. Raul encostou a cabeça na parede ao lado da janela. Fechou os olhos um momento. Do quarto das crianças veio um barulho suave. Passos pequenos no corredor. Flora apareceu na entrada da sala com o cabelo bagunçado e os olhos meio fechados, abraçada à boneca. Não consigo dormir, ela disse com voz de sono. Glória se levantou, mas Raul foi mais rápido. Vem cá, ele disse agachando na frente da filha. Flora o olhou por um segundo. Depois estendeu os braços. Raul a pegou no colo. Ela pesava mais do que ele lembrava. Apoiou a cabeça no ombro do pai e fechou os olhos sem dizer mais nada. Ele ficou parado no meio da sala, segurando a filha, sentindo o peso dela, o calor, a respiração que foi ficando mais lenta. Glória voltou para a poltrona em silêncio. Não disse nada. Não precisava. Raul chegou em casa depois da meia-noite. A mansão do Morumbi estava com metade das luzes apagadas. O funcionário da noite abriu o portão sem perguntar nada. Raul entrou, subiu as escadas, passou pelo corredor e parou na frente do quarto de Luan. Abriu a porta devagar. A cama estava arrumada, vazia. Cheirava a um leve mofo de quarto fechado que ninguém usa há semanas. Ele ficou na entrada por um tempo, olhando para aquele espaço organizado demais e sentiu um cansaço diferente do físico. O tipo de cansaço que não passa com sono. Na manhã seguinte, ele estava no escritório da empresa na Vila Olímpia, às 8 em ponto. Gabriel chegou às 9, com café na mão, e o passo tranquilo de quem não deve satisfação a ninguém. Quando abriu a porta da sala e viu o irmão sentado na sua própria cadeira, parou. Raul, achei que você fosse descansar hoje. Senta, Raul disse. Gabriel olhou para a cadeira do outro lado da mesa, a cadeira de visitante, e algo passou pelo rosto dele. Ele sentou. Raul abriu o computador e virou a tela para o irmão. Me explica isso aqui. Era uma planilha de gastos domésticos dos últimos 2 meses. Gabriel olhou para os números com calma calculada. Contenção de despesas, já expliquei. Você cortou a psicóloga das crianças. Era um gasto recorrente alto para um serviço subjetivo. Subjetivo, Raul repetiu. O Luan tem ansiedade. A psicóloga foi recomendada pelo pediatra dele. Você chama isso de subjetivo. Gabriel apoiou o cotovelo na mesa. Raul, você me deixou como responsável pela gestão. Gestão inclui cortar o que não é essencial. Meus filhos não são uma linha de custo. A voz de Raul não subiu. Ficou no mesmo tom, mas ficou dura como pedra. E você sabe disso. Gabriel ficou quieto. Raul voltou para a planilha. As babás. 3 em 2 meses. Você demitiu todas. A primeira pediu aumento. A segunda chegou atrasada 2 vezes. A terceira saiu porque você disse a ela que o trabalho era temporário e que não havia garantia de continuidade. Raul virou o computador de volta para si. Eu conversei com ela ontem à noite. Gabriel não respondeu imediatamente. E tem mais. Raul abriu outra aba. Aqui, transferências para uma conta que não reconheço na estrutura da empresa. Saindo do fundo de reserva operacional. 3 transferências em 2 meses. Gabriel mudou de posição na cadeira.
Isso foi um realocamento interno. Eu posso explicar? Pode, sim, para o auditor externo que eu contratei essa manhã. Gabriel ficou completamente quieto. Mandei mensagem às 7h40. Raul fechou o computador. Eles começam na segunda-feira. O irmão mais novo olhou para a mesa por um momento. Quando levantou os olhos, o ar tranquilo tinha saído do rosto dele. Você está exagerando. É tudo dentro do limite da gestão que você me delegou. Você desviou dinheiro, Gabriel. Eu realoquei recursos para uma conta no seu nome, Raul disse. O ar entrou e saiu do peito de Gabriel. Ele abriu a boca e fechou. Abriu de novo. Você vai destruir a sociedade que a gente construiu por causa de uma faxineira que encheu a sua cabeça de história? Raul se levantou da cadeira. Eu vou destruir a sociedade porque você pegou dinheiro que não era seu, mandou embora todo mundo que cuidava dos meus filhos, deixou meu filho de 7 anos sozinho numa escadinha de escola por horas. E quando eu perguntei onde estavam as crianças, você disse estão bem, como se estivesse falando de um estoque que foi realocado. Gabriel ficou sentado, sem responder. Você nunca gostou deles, Raul disse. Da Samantha você aguentava. Das crianças você nunca gostou. Eu sabia disso e confiei em você do mesmo jeito. Esse erro é meu também. Ele pegou o paletó nas costas da cadeira. O advogado da empresa vai entrar em contato com você sobre os próximos passos. Até lá, seu acesso aos sistemas está suspenso. Gabriel se levantou, a cadeira raspando no chão. Você não pode fazer isso. Já fiz. Raul colocou o paletó. E se você tiver alguma dúvida sobre o que acontece com os desvios, o auditor vai esclarecer tudo na segunda-feira. Ele saiu pela porta sem bater. No corredor, uma assistente levantou os olhos da mesa com aquela expressão de quem ouviu mais do que devia e não sabe onde olhar. Raul passou direto. Lá fora, o sol da manhã batia forte no vidro do prédio. Ele ficou parado na calçada por um momento, a gravata afrouxada, olhando para os carros que passavam na rua. Tinha muito ainda para resolver, mas pelo menos agora ele sabia exatamente onde estava o problema. E sabia que nunca mais ia olhar para o lado enquanto ele crescia. Raul voltou para a casa de Glória naquela mesma tarde. Não ligou antes. Não avisou. Parou o carro na rua de Portão Verde e ficou sentado por 1 minuto, olhando para a fachada simples, para o vaso de samambaia na entrada, para a luz que já acendia lá dentro, mesmo sendo ainda dia. Desceu e tocou a campainha. Zélia abriu o portão dessa vez. Olhou para ele com aquela calma de mulher que já viu muita coisa na vida e não se assusta fácil. Pode entrar. Eles estão no quintal. O quintal era pequeno, com um varal, 2 vasos de tomate e um banco de madeira encostado na parede. Luan estava sentado no banco com um carrinho na mão, fazendo o carrinho andar devagar pelo braço do banco, como se estivesse testando alguma coisa. Flora estava agachada perto dos vasos, enfiando o dedo na terra com a concentração de quem está fazendo uma cirurgia muito importante. Raul parou na porta dos fundos. Ficou olhando para os dois sem que percebessem que ele estava ali. Luan fazia aquele barulho baixinho de motor com a boca, o tipo de barulho que criança faz quando está sozinha e sem plateia. Flora tirou o dedo da terra, olhou para ele com seriedade e disse: está seco. A Glória falou que quando está seco, tem que regar. Ela estava falando com o vaso, não com ninguém, só com o vaso. Raul sentiu um aperto no peito. Luan foi o primeiro a notar o pai. Parou o carrinho. Você voltou. Voltei. Raul entrou no quintal e se sentou no banco ao lado do filho. O que você está fazendo? Testando se a roda trava na curva. Luan mostrou o carrinho. Trava. Está com defeito. Deixa eu ver. Luan passou o carrinho. Raul examinou a roda, virou, tentou soltar o eixo com a unha. A roda estava empenada, encaixada torta no suporte. Dá para consertar? Luan perguntou. Dá. Precisa de uma chave pequena. Você tem? Luan pensou. Acho que a Zélia tem uma caixa de ferramentas. Então vai buscar. O menino se levantou rápido e entrou na casa.
Raul ficou com o carrinho na mão, olhando para Flora, que continuava cuidando dos vasos com muita seriedade. Flora, ela virou. Você sabe regar? Ela apontou para um regador pequeno de plástico verde encostado na parede. Sei. A Glória me ensinou, mas tem que ser pouquinho, senão afoga. Afoga o quê? A raiz, Flora falou como se fosse óbvio. Se coloca água demais, a raiz afoga e a planta vai embora. Raul olhou para a filha de 5 anos, explicando raiz de planta com aquela voz séria, e pensou em quantas tardes assim ele tinha perdido. Quantas descobertas pequenas, quantas frases ditas para vaso de tomate no quintal de uma casa simples na Zona Leste. Luan voltou com uma caixinha de ferramentas cor de laranja. Sentou do lado do pai e os dois ficaram ali, consertando o carrinho, enquanto Flora regava os vasos com o regador verde. Glória apareceu na porta dos fundos com um pano de prato no ombro. Olhou para a cena, não disse nada e voltou para dentro. Quando o carrinho ficou pronto, Luan testou a roda na palma da mão. Girou livre, sem travar. Ele levantou os olhos para o pai com um sorriso pequeno, do tipo que aparece antes da pessoa perceber que está sorrindo. Funcionou. Funcionou, Raul disse. Ficaram mais 2 horas ali. Raul jantou de novo com eles. Feijão, arroz, ovo. Zélia fez uma salada de pepino que Flora recusou com uma careta e Luan comeu em silêncio, fingindo que não estava prestando atenção na conversa dos adultos, mas claramente prestando. Depois do jantar, enquanto as crianças escovavam os dentes, Glória lavava a louça e Raul ficou encostado na pia do lado de fora da cozinha. Eu preciso de um tempo, ele disse, para reorganizar tudo. A empresa, a casa, a rotina deles. Glória enxugou um copo. Quanto tempo? Não sei, mas não quero que eles fiquem sem referência enquanto isso. Ela colocou o copo na prateleira. O que o senhor está me pedindo? Estou pedindo que você continue presente, de forma oficial, com respeito, com reconhecimento, não como funcionária invisível. Raul olhou para ela, como alguém essencial, porque é o que você é. Glória ficou quieta por um momento. Eu não faço isso por salário, ela disse. Eu sei. Por isso estou pedindo, não mandando. Do corredor veio a voz de Flora chamando por Glória, para ajudar a encontrar o pijama de estrelas. Glória secou as mãos e foi. Raul ficou sozinho na cozinha por um momento, ouvindo os passos dela no corredor, a voz de Flora rindo de alguma coisa. A casa cheia de um barulho que a mansão do Morumbi havia perdido fazia muito tempo. Ele ainda não sabia como consertar tudo, mas sabia que ia tentar, e dessa vez não ia desaparecer no meio do caminho. As crianças voltaram para a mansão no sábado. Raul foi buscar pessoalmente. Chegou cedo, ajudou a colocar as mochilas no carro, esperou Flora se despedir de cada boneca antes de sair como se estivesse deixando amigas para trás. Zélia ficou na porta do portão verde e acenou até o carro virar a esquina. No banco de trás, Flora ficou olhando pela janela com o queixo apoiado no braço. Luan ficou com o carrinho consertado no colo, fazendo a roda girar com o dedo, devagar. Ninguém falou muito durante o caminho. Quando o carro entrou no portão da mansão, Flora se levantou no banco e olhou pela janela com uma expressão que Raul não soube nomear de imediato. Não era alegria, não era medo. Era o olhar de criança que está medindo um lugar antes de decidir se confia nele. É muito grande, ela disse. É a nossa casa, Raul disse. Flora ficou olhando. A casa da Glória é menor, mas tem cheiro de comida. Luan desceu do carro sem comentar. Pegou a mochila, entrou pela porta principal e subiu as escadas direto para o quarto. Raul ouviu a porta fechar com um clique suave, sem bater, e aquilo de alguma forma foi pior do que se tivesse batido. Raul ficou com Flora na sala. Ela andou pelo espaço devagar, passando a mão no sofá, olhando para o retrato de Samantha na parede. Raul tinha tirado a poeira da moldura na noite anterior. A foto agora estava limpa, e Samantha sorria daquele jeito aberto que ela tinha, o tipo de sorriso que tomava o rosto inteiro.
Flora parou na frente do retrato. Ficou olhando por um tempo longo para uma criança de 5 anos. Ela era bonita, Flora disse. Era. Raul chegou perto. Você tem os olhos dela. Flora virou para o pai e falou. Eu lembro do cheiro dela, do perfume, mas estou esquecendo a voz. Raul ficou parado. Você lembra da voz dela? Flora perguntou. Lembro, ele disse. A voz saiu firme, mas custou. Como era? Raul respirou. Era uma voz calma. Ela falava devagar quando estava feliz e rápido quando estava animada com alguma coisa. Quando lia a história para vocês, ela mudava o tom para cada personagem. Flora ficou pensando nisso. Depois concordou, como se aquilo tivesse encaixado alguma coisa que estava solta na memória dela. Pai. Sim. Ela olhou para ele com aqueles olhos que eram de Samantha. Você vai viajar de novo? Como depois que a mamãe ficou doente? O ar parou na garganta de Raul. Ele olhou para a filha, para aquela pergunta pequena que carregava tudo que ele não tinha enxergado há tempo e sentiu o peso de cada viagem, de cada embarque, de cada vez que tinha colocado a mala no carro, dizendo que ia voltar logo. Flora estava com 5 anos. Ela não tinha vocabulário para dizer o que estava sentindo, mas a pergunta dela disse tudo. Depois que a mamãe ficou doente. Raul sabia exatamente o que aquilo significava. Durante a doença de Samantha, ele tinha mergulhado no trabalho com uma dedicação que ele mesmo chamava de responsabilidade. Chegava tarde, viajava quando podia adiar. Ficava no escritório até a meia-noite resolvendo coisas que poderiam esperar. Ele achava que estava sendo forte. As crianças aprenderam que quando as coisas ficavam difíceis, o pai ia embora. Raul se abaixou na frente de Flora. Ficou no nível dos olhos dela. Vou te dizer a verdade, ele disse. Às vezes vou precisar viajar por trabalho. Isso não vai mudar completamente, mas vou te prometer uma coisa. Flora esperou. Nunca mais você vai ficar sem saber onde eu estou. Nunca mais você vai acordar de madrugada e não ter ninguém. E quando eu viajar, você vai saber quando eu volto, dia e hora. Flora ficou olhando para ele. Promessa de verdade? Ela perguntou. Promessa de verdade. Ela ficou séria por mais um segundo. Depois abriu os braços e abraçou o pescoço do pai com as 2 mãos, apertando forte, do jeito que criança abraça quando decide que acredita. Raul fechou os olhos e ficou quieto, abraçando a filha no meio da sala, embaixo do retrato de Samantha. Luan apareceu no alto da escada. Ficou olhando para os 2 lá de cima sem descer. Raul olhou para o filho. Desce, Luan. O menino desceu devagar, degrau por degrau, com o carrinho ainda na mão. Parou no último degrau. Raul abriu um braço, mantendo Flora no outro. Luan olhou para o braço aberto do pai e desceu o último degrau. A semana seguinte foi diferente de todas as outras. Raul cancelou 2 reuniões na segunda-feira. Não remarcou. Mandou um e-mail curto para a equipe dizendo que os assuntos podiam ser resolvidos por videoconferência e que ele não estaria no escritório antes das 10 da manhã durante aquela semana. A assistente dele, Patrícia, respondeu com um entendido e um ponto de exclamação que deixou claro que ela estava surpresa, mas sabia que não devia perguntar nada. Na segunda-feira de manhã, Raul levou as crianças para a escola. Pareceu simples. Não foi. Luan ficou quieto no banco de trás durante todo o caminho. Raul tentou conversa 2 vezes. Sobre o carrinho, sobre a escola, sobre se ele tinha amigos na turma. O menino respondia com frases curtas, educadas, do tipo que criança usa quando não tem certeza se o adulto está mesmo interessado ou só tentando preencher o silêncio. Na porta da escola, Luan pegou a mochila, abriu a porta do carro e desceu. Raul desceu também. Luan olhou para o pai do lado de fora do carro com uma expressão confusa. Você vai entrar? Vou te levar até a porta. O menino ficou 1 segundo processando aquilo. Depois virou e caminhou. Raul foi do lado. A escola tinha um corredor de entrada com desenhos dos alunos pendurados na parede. Raul olhou para cada um enquanto andavam.
Barcos, casas, famílias desenhadas com aqueles palitos que crianças usam para representar pessoas. Na porta da sala, Luan parou. Então, disse com a mochila nas costas. Então, Raul repetiu. Boa aula. Luan olhou para o chão um segundo. Depois, olhou para o pai. Você vem buscar? Venho. Às 3:30. O menino concordou. Entrou na sala sem olhar para trás. Raul ficou parado na porta por um momento. Uma professora passou no corredor e deu um sorriso rápido de quem reconhece um pai novo na rotina. Ele acenou e voltou para o carro. Às 3h25 estava estacionado na frente da escola. Quando Luan saiu pela porta e viu o carro, parou. Olhou para o veículo, olhou para o pai atrás do vidro e Raul viu claramente o momento em que o menino soltou um ar que estava preso desde a manhã. Naquela noite, depois do jantar, Raul ligou para Glória. Quero marcar uma conversa com você, presencial, sem pressa. Pode ser amanhã à tarde, ela disse. Minha mãe fica com as crianças se precisar. Não precisa, quero que seja aqui na casa. Quero que as crianças vejam você chegando. Glória ficou um segundo em silêncio. Está bem. Ela chegou na terça-feira às 4h. Flora abriu a porta antes que ela tocasse a campainha e abraçou a cintura dela sem dizer nada. Só abraçou. Glória passou a mão no cabelo da menina com aquela naturalidade de quem já fez isso muitas vezes. Raul os observou da sala. Sentaram os três na mesa da cozinha, que era onde as conversas importantes sempre aconteciam, como se a cozinha tivesse uma regra não escrita de honestidade que a sala de estar não tinha. Eu quero te fazer uma proposta formal, Raul disse. Não de faxineira, isso acabou. Glória o olhou com atenção. Quero te contratar como cuidadora das crianças. Com carteira assinada, salário justo, horários combinados e respeito pelo seu tempo. Você continua tendo sua vida, sua casa, sua mãe, mas faz parte da rotina deles de forma oficial. Glória ficou quieta por um momento. Por que oficial? Ela perguntou. Porque você merece e porque quero que Luan e Flora saibam que as pessoas que ficam na vida deles ficam de verdade, com nome, com lugar, com compromisso. Glória olhou para a mesa. Passou o dedo na borda da xícara que Raul tinha colocado na frente dela. A Samantha ia gostar disso. Ela disse baixinho. Eu sei, Raul disse. Ela levantou os olhos. Aceito. Flora, que estava fingindo desenhar num caderno no canto da mesa, jogou o lápis para cima com as duas mãos. Eu sabia. Luan, que estava na escada ouvindo tudo, desceu os últimos degraus e entrou na cozinha com aquele jeito de quem quer parecer que não estava prestando atenção, mas estava. Então você vai continuar vindo? Ele perguntou para a Glória. Vou continuar, ela disse. Luan concordou. Pegou uma bolacha da mesa e voltou para o quarto como se o assunto estivesse encerrado. Flora pegou o lápis de volta e voltou para o desenho. Raul e Glória ficaram na cozinha com o barulho suave da casa ao redor. Não era a família que existia antes. Era uma nova forma de cuidar, e dessa vez estava sendo construída com os 2 pés no chão. O primeiro sinal de que as coisas estavam mudando de verdade veio numa quinta-feira à noite. Raul estava na cozinha tentando fazer macarrão. Tinha assistido a um vídeo no celular 3 vezes seguidas, pausando em cada etapa, lendo os ingredientes em voz alta para si mesmo, como se fosse uma lista de tarefas de trabalho. A água estava fervendo, o molho estava no fogo e ele ainda não tinha certeza se a quantidade de sal estava certa. Flora entrou na cozinha de pijama, arrastando os pés. O que você está fazendo? Ela perguntou. Tentando fazer janta. Ela foi até o fogão e ficou na ponta dos pés para ver dentro da panela. Está com muito vapor. É porque a água está quente. Eu sei. Ela disse com paciência de quem está explicando para alguém mais novo. Mas a Glória vira o fogo mais baixo quando tem muito vapor. Raul virou o fogo mais baixo. Flora ficou do lado dele, na ponta dos pés, fiscalizando a panela com os braços cruzados.
Depois de um tempo disse: "Está melhorando." Luan apareceu na porta da cozinha, atraído pelo cheiro. Olhou para o pai, para a irmã, para a panela. "Vai ficar bom?" ele perguntou. "Sua irmã está supervisionando", Raul disse. Luan puxou uma cadeira e sentou na mesa da cozinha. "Então deve ficar." Os três jantaram juntos naquela noite. O macarrão ficou um pouco mole, e Flora apontou isso com uma objetividade que fez Raul rir de verdade. Um riso que saiu do peito sem que ele planejasse. Luan olhou para o pai rindo e sorriu também, um sorriso pequeno, mas estava lá. Depois daquela noite, Raul começou a cozinhar às quintas-feiras. Não porque ficava bom, ficava razoável na maioria das vezes e ruim em algumas, mas porque as crianças passaram a aparecer na cozinha enquanto ele tentava, e aqueles 40 minutos antes da janta viraram o momento mais honesto do dia. Na semana seguinte, ele marcou a primeira sessão de terapia para as crianças. A psicóloga se chamava Ana Luísa. Tinha um consultório em Pinheiros com uma parede inteira de livros e uma caixa de brinquedos no canto que Flora avistou antes mesmo de sentar. Raul foi junto na primeira sessão, como a doutora pediu, para que as crianças vissem que ele estava por dentro daquilo, que não era um lugar para onde ele as mandava e sumia. Flora foi entrando no consultório, olhando para tudo com aquela curiosidade dela. Luan entrou atrás, mais reservado, examinando cada coisa antes de decidir se confiava. A doutora Ana Luísa se apresentou, perguntou os nomes, perguntou o que cada um gostava de fazer. Flora disse que gostava de cuidar de plantas e que sabia que não podia colocar água demais. Luan disse que gostava de consertar coisas que estavam quebradas. A psicóloga olhou para Raul um segundo e ele entendeu o que aquele olhar queria dizer. As crianças estavam dizendo muito mais do que pareciam estar dizendo. Raul começou as próprias sessões 2 semanas depois, com uma terapeuta diferente, como a doutora Ana Luísa sugeriu, para que cada espaço fosse separado e seguro. Na terceira sessão, a terapeuta perguntou quando foi a última vez que ele tinha visitado o túmulo de Samantha. Raul ficou em silêncio por um tempo longo. "Faz 1 ano", ele disse. "Mais de 1 ano." "Por quê?" Ele olhou para a janela. "Porque eu saio de lá pior do que entro." "O que significa pior?" "Significa que lá eu não consigo fingir que estou dando conta." A terapeuta não disse nada. Deixou aquilo ficar no ar até ele ouvir o que tinha dito. No sábado seguinte, Raul foi ao cemitério da Consolação sozinho. Levou flores simples, as que Samantha gostava, aquelas margaridas brancas que ela colocava na janela da cozinha toda semana. Ficou em pé na frente da lápide por um tempo sem dizer nada. Depois falou. Pediu desculpas, não por ter trabalhado, mas por ter confundido trabalho com presença, por ter achado que sustentar era o mesmo que estar, por ter deixado a dor ficar grande demais sem deixar ninguém ajudar. Falou sobre Luan, sobre como ele era sério, sobre o carrinho consertado, sobre o sorriso pequeno na cozinha. Falou sobre Flora e os vasos de tomate, sobre ela explicando que raiz afoga se recebe água demais. Ficou ali até o sol começar a ceder. Quando saiu, não estava bem do jeito que se fica bem depois de um dia fácil, mas estava inteiro de um jeito que fazia tempo não sentia. Naquela noite, Luan pediu para jogar bola no quintal antes de dormir. Raul foi de meia, sem tênis, chutando errado. E não ligou nem um pouco. Flora ficou na varanda apontando os erros com o regador verde na mão. E a casa, pela primeira vez em muito tempo, teve barulho até a hora de dormir. 3 anos passaram. Não de um jeito dramático, não de uma hora para outra. Passaram do jeito que o tempo passa quando a vida está sendo vivida de verdade. Devagar, cheio de detalhes pequenos, de dias comuns que só parecem importantes quando você olha para trás. Luan estava com 10 anos. Flora estava com 8. A mansão do Morumbi continuava lá, mas era uma casa diferente da que Raul tinha encontrado vazia naquela tarde de volta da viagem.
Tinha cheiro de comida nas quintas-feiras. Tinha carrinho de brinquedo no corredor. Tinha uma fileira de vasos na janela da cozinha que Flora regava toda manhã antes da escola, com uma seriedade que não tinha mudado nada desde os 5 anos. Gabriel respondia judicialmente pelos desvios financeiros. O processo corria devagar. Como processos correm, mas corria. Ele estava afastado da empresa há 2 anos, e os caminhos dos 2 irmãos tinham se separado sem porteira e sem volta. Raul não sentia raiva. Sentia uma tristeza seca, do tipo que não chora mais, mas que aparece às vezes quando ele passava na frente do escritório do fundo e lembrava de como as coisas tinham sido antes. A empresa cresceu com uma estrutura profissional de verdade. Diretores contratados por competência, auditoria regular, decisões tomadas em reunião e não no corredor. Raul continuava viajando, mas viagens curtas com data de volta marcada, e Luan e Flora sabiam dia e hora. Glória tinha um contrato assinado, um salário justo e uma rotina combinada que respeitava a vida dela fora daquela casa. Ela não morava no Morumbi. Voltava para a Zona Leste toda noite, para a casa do Portão Verde e para Zélia, que ainda cuidava dos vasos de tomate no quintal. Zélia tinha um ateliê de costura agora. Raul tinha investido sem cerimônia e sem condescendência. Chamou um conhecido do setor, conversou sobre espaço, equipamento, fluxo de caixa. Zélia entendeu tudo mais rápido do que qualquer um esperava, porque mulher que costura há 30 anos sabe mais de medida e de cálculo do que parece. O ateliê ficava a 2 ruas da casa delas e tinha o nome dela na placa da entrada. No dia da inauguração, Flora tinha pedido para ir. Ficou andando pelo espaço, tocando nos rolos de tecido com a ponta dos dedos e perguntando o nome de cada cor. Luan ficou olhando para a máquina de costura industrial com aquele olhar de quem já está pensando em como ela funciona por dentro. Zélia deixou ele apertar o pedal uma vez. Ele sorriu igual ao sorriso da cozinha, pequeno e verdadeiro. No aniversário de Flora, naquele ano, Raul fez questão de organizar a festa ele mesmo, não terceirizou, não mandou assistente resolver. Escolheu o bolo, escolheu a decoração, buscou as amigas da escola uma por uma com a lista que Flora tinha escrito com letra torta num papel de caderno. Antes de cortar o bolo, Luan fez uma coisa que ninguém esperava. Saiu da sala em silêncio, subiu as escadas e voltou com uma foto pequena emoldurada. A foto de Samantha, aquela em que ela ria com o rosto inteiro, tirada numa tarde de domingo no parque quando Luan tinha 6 anos e Flora tinha 4. Ele colocou a foto ao lado do bolo, no centro da mesa, sem pedir licença e sem explicar. Ficou 1 segundo de silêncio na sala. Flora olhou para a foto, olhou para o irmão e disse: "Obrigada." Luan voltou para o lugar dele como se nada tivesse acontecido. Raul ficou parado na cabeceira da mesa, olhando para a foto da mulher que amou, cercado pelos filhos dela, pela mulher que tinha cumprido uma promessa feita numa madrugada de hospital, e pela senhora de cabelos brancos que ensinou sua filha a não afogar raiz de planta. Ele não desviou o olhar da foto, não fugiu. Contou histórias, contou como Samantha ria alto em cinema e depois pedia desculpas para as pessoas da frente sem parar de rir. Contou que ela brigava com ele toda vez que ele esquecia de colocar o copo na pia. Contou que ela leu o mesmo livro de história para Luan 116 vezes, porque ele pedia toda noite e ela nunca negou uma vez. Glória ouvia do canto da sala com um copo de suco na mão. Ela não tentou preencher nenhum espaço que não era dela. Só esteve presente do jeito que Samantha tinha pedido naquela madrugada. Depois que as visitas foram embora e as crianças foram dormir, Raul recolheu a foto de Samantha da mesa e a levou de volta para a sala, para o lugar na parede onde ela sempre esteve. Limpou a moldura com a manga da camisa. Ficou olhando para ela por um momento. Então apagou a luz e foi dormir.
Querido ouvinte, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Não é todo mundo que para, respira fundo e se permite sentir uma história assim. A história de Raul não é só sobre um pai que errou. É sobre algo que muita gente carrega em silêncio. A gente trabalha, corre, resolve, sustenta e às vezes, no meio de tanta correria, esquece de estar presente para quem mais ama. Talvez você tenha se lembrado de alguém enquanto ouvia, um pai, uma mãe, ou quem sabe de você mesmo em algum momento da vida. Eu quero te perguntar uma coisa, e responde aqui nos comentários com sinceridade. Tem alguém na sua vida que precisa mais da sua presença do que do seu esforço? Às vezes, uma história nos faz enxergar verdades que a vida real não consegue dizer tão claramente. Se essa história tocou no seu coração, compartilha com alguém que você ama. Não precisa de explicação, só manda. Quem precisa ouvir, vai entender. Eu fico por aqui, com mais histórias como essa feitas com cuidado, feitas para você com amor. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima. O milionário Túlio Navarrete Gouveia tinha perdido tudo: o dinheiro, o sono, a esperança. E naquela manhã, quando ele finalmente aceitou que não tinha mais saída, uma criança que não tinha nada além de um giz e um coração puro, entrou na sala mais inacessível daquele prédio e, sem saber, deu ao milionário falido exatamente o que ele mais precisava. E ninguém, nem mesmo ele, estava preparado para isso. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Túlio Navarrete Gouveia estava a menos de 15 minutos de assinar o documento que destruiria tudo o que sua família construiu em 3 gerações. A caneta estava ali, na mesa de mogno do 40º andar da Torre Navarrete, esperando apenas que ele tivesse coragem de acabar com o império. Senhor Navarrete, precisamos da sua assinatura agora, disse o Dr. Alberto Mandetta, advogado-chefe da empresa, ajeitando os óculos com impaciência. A imprensa está no saguão. Não podemos adiar mais. Túlio olhou para o teto, tentando conter o desespero que subia pela garganta. 38 anos de vida e tudo desmoronando em questão de meses. Os hotéis vazios, as dívidas acumuladas, os funcionários sem salário. Ele havia falhado com todos. Quantas pessoas vão perder o emprego? Perguntou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Mandetta suspirou, folheando os papéis. 3.200 funcionários diretos. Se contarmos os terceirizados, mais de 5.000 famílias serão afetadas. 5.000 famílias. O número pesava como concreto sobre os ombros de Túlio. Ele pensou no avô, que começara com um pequeno hotel na Liberdade e transformara aquilo em uma rede de luxo. Pensou no pai, que expandira para o Itaim Bibi e a Vila Olímpia. E agora ele, o herdeiro que prometera continuar o legado, estava prestes a jogar tudo no lixo. Túlio, você está bem? Perguntou Vitor Nogueira, o contador, notando a palidez do patrão. Estou, mentiu Túlio, passando a mão pelo rosto cansado. Ele não dormia direito há semanas. Não comia direito. Não vivia direito. Do outro lado da mesa, Caetano Bragança Teles, seu sócio há 10 anos, permanecia em silêncio. Caetano, você tem certeza de que não há outra saída? Insistiu Túlio, uma última fagulha de esperança brilhando em seu peito. Caetano abriu as mãos em um gesto de rendição. Túlio, eu revisei os números dezenas de vezes. Estamos enterrados em dívidas. O Grupo Hélios Imperial está disposto a assumir tudo, mas só se assinarmos hoje. Amanhã, a proposta cai. A proposta. Vender a Navarrete Hotels por um valor ridículo para um conglomerado internacional que transformaria seus hotéis em apenas mais uma marca sem alma. Túlio pegou a caneta. Suas mãos tremiam. Senhor Navarrete,
Eu preciso ir ao banheiro rapidamente, disse Joyce Amaral, a secretária executiva, levantando-se da cadeira no canto da sala. Ela saiu apressada e Túlio percebeu que ela estava chorando. Joyce trabalhava ali há 8 anos. Tinha 2 filhos pequenos. Como ele iria olhar para ela depois de assinar aquilo? Vamos logo com isso, pressionou Mandetta, batendo o dedo na mesa. Túlio aproximou a caneta do papel. A ponta tocou a linha pontilhada. Ele respirou fundo, fechou os olhos por 1 segundo e começou a traçar a primeira letra de seu nome. Foi nesse momento que a porta da sala de reunião se abriu. Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Mas não era Joyce voltando. Era uma criança. Uma menina pequena, de cabelos castanhos em cachinhos e olhos curiosos, entrou caminhando devagar, segurando um papel amassado nas mãos. Ela não devia ter mais de 3 anos, vestia uma roupinha simples e olhava para todos com aquela inocência que só as crianças têm. "O que é isso?" murmurou Caetano, virando-se bruscamente na cadeira. A menina não respondeu. Ela continuou andando, os passos pequenos ecoando no silêncio tenso da sala. Túlio largou a caneta, observando a cena sem entender nada. "Quem deixou uma criança entrar aqui?" perguntou Mandetta irritado. Mas a menina não parou. Ela foi direto até Túlio, parou na frente dele e esticou o braço, oferecendo o papel amassado. Túlio olhou para baixo, confuso. "Para mim?" perguntou, a voz suave. A menina balançou a cabeça, confirmando. Túlio pegou o papel com cuidado, sentindo a textura áspera sob os dedos. Ele começou a abrir, desamassando as dobras. "Isso é ridículo", resmungou Caetano, levantando-se. "Vou chamar a segurança." "Espera", disse Túlio, erguendo a mão. Ele terminou de abrir o papel e olhou para o que parecia ser um desenho infantil. Havia um sol amarelo no canto, um coração torto no meio, uma flor roxa do lado, gizes de cera, traços trêmulos, pura inocência. Mas então, por baixo dos desenhos, Túlio viu algo que fez seu coração parar. Números. Colunas de números impressos, parcialmente cobertos pelos rabiscos, mas ainda visíveis. Ele inclinou o papel para a luz, aproximou os olhos e leu a primeira linha. E o que ele viu fez todo o ar sair de seus pulmões. "Meu Deus!" sussurrou. "O que foi?" perguntou Vitor, levantando-se também. Túlio não conseguiu responder. Seus olhos corriam pelas linhas, comparando mentalmente com os números que havia acabado de quase assinar. Algo estava errado, muito errado. Enquanto Túlio enfrentava o colapso de seu império no 40º andar, a 60 metros abaixo, no subsolo da Torre Navarrete, Valéria Moura Vasconcelos torcia o pano de chão pela 10ª vez naquela manhã. Suas mãos estavam ásperas, vermelhas, doloridas, mas ela não parava, não podia parar. Cada movimento era uma luta para manter o pouco que tinha, para garantir que Clara tivesse pelo menos o básico. "Mãe, acabei de desenhar", gritou a voz fininha de Clara, vinda do depósito de limpeza no fim do corredor. Valéria sorriu, mesmo com o cansaço pesando em cada músculo. "Que lindo, meu amor! Deixa eu terminar aqui e já vou ver." Ela mergulhou o pano no balde de água suja e continuou esfregando o piso frio. A Torre Navarrete era imensa e ela era responsável por 3 andares inteiros. Chegava às 5 da manhã e saía às 7 da noite, ganhando pouco mais de um salário mínimo, que ultimamente vinha atrasado. "Valéria, você viu o comunicado?" perguntou Jonas Ribeiro, chefe da manutenção, aparecendo no corredor com uma expressão pesada. Ela parou de esfregar e olhou para ele. "Que comunicado?" Jonas hesitou, coçando a nuca. "Estão falando que a empresa vai fechar, que todo mundo vai ser mandado embora." Valéria sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela largou o pano, limpou as mãos no avental e respirou fundo, tentando não entrar em pânico. "Tem certeza? É o que estão dizendo lá em cima. Reunião no último andar. Advogados, papelada, essas coisas." Valéria encostou na parede, sentindo as pernas fraquejarem.
Se ela perdesse esse emprego, como pagaria o aluguel? Como compraria comida? Clara precisava de remédios, de fraldas, de leite. Jonas, eu não posso perder esse emprego, disse, a voz quebrando. Eu não tenho para onde ir. Ele colocou a mão no ombro dela, solidário. Eu sei, Valéria, estamos todos na mesma. Mas torça para que seja só boato. Ele se afastou, e Valéria ficou ali, sozinha no corredor gelado, tentando conter as lágrimas. Ela não podia chorar. Não na frente de Clara, a menina já tinha passado por tanta coisa. Valéria pensou no pai de Clara, que sumiu quando descobriu a gravidez. Pensou na mãe, que tinha falecido 2 anos atrás. Pensou na irmã, que morava longe e mal conseguia se sustentar. Ela estava sozinha, completamente sozinha. Mãe! Chamou Clara novamente, dessa vez mais perto. Valéria se virou e viu a filha correndo pelo corredor, os pezinhos descalços batendo no chão. Clara, eu falei para você ficar no depósito, repreendeu, mas sem força na voz. Mas eu achei um papel bonito, disse a menina segurando um papel amassado. Olha, tinha na lixeira ali. Valéria olhou para o papel, depois para a lixeira executiva no fim do corredor. Aquela área era restrita, mas às vezes Clara se aventurava quando ficava entediada. Clara, você não pode pegar lixo, meu bem. Mas estava limpo, insistiu a menina, abrindo o papel no chão. Vou desenhar nele. Valéria suspirou, pegando o balde novamente. Não tinha energia para discutir. Se Clara queria desenhar em um papel de lixo, que desenhasse. Pelo menos a mantinha ocupada. Tá bom, mas fica aqui pertinho de mim, combinado? Combinado. Clara se sentou no chão, pegou os gizes de cera velhos que Valéria havia achado em uma doação da igreja e começou a rabiscar. Valéria voltou ao trabalho, esfregando o corredor com força, tentando não pensar na possibilidade de perder tudo. Ela olhava para Clara de tempos em tempos, vendo a menina concentrada em seus desenhos, a língua para fora, os olhinhos brilhando. Mãe, olha uma borboleta, disse Clara de repente levantando-se. Que borboleta? Clara, espera! Mas a menina já tinha saído correndo, papel na mão, seguindo a borboleta que havia entrado pela porta entreaberta da ala executiva. Clara, volta aqui! Valéria largou o pano e correu atrás da filha, o coração disparado. Ela não podia deixar Clara subir. Se alguém visse a menina ali, Valéria seria demitida na hora. E agora, com a empresa prestes a falir, qualquer erro seria fatal. Clara, por favor, implorou subindo as escadas de serviço atrás da filha. Mas Clara era rápida e Valéria estava cansada demais para alcançá-la. Ela viu a menina empurrar a porta do 40º andar e entrar. Não, 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 sussurrou Valéria, sentindo o pânico tomar conta. Ela empurrou a porta também e entrou no corredor luxuoso, com carpete macio e paredes de vidro. Nunca havia subido até ali. Aquele era o mundo dos executivos, dos ricos, das pessoas importantes. E Clara estava caminhando direto para a sala de reunião principal. Clara! Chamou Valéria, mas a voz saiu baixa, sufocada pelo medo. Ela viu a filha empurrar a porta da sala e entrar. Valéria correu, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela chegou à porta e viu Clara entregando o papel para um homem de terno escuro, sentado à cabeceira de uma mesa enorme. Desculpa, senhor, eu sinto muito, começou Valéria, entrando na sala ofegante. Ela é só uma criança, ela não queria atrapalhar, eu juro que... Mas o homem não estava olhando para ela, ele estava olhando para o papel, e a expressão em seu rosto era de puro choque. Caetano Bragança Teles observava a cena com irritação crescente. Aquela criança suja, vinda, sabe-se lá de onde, tinha acabado de interromper o momento mais importante de sua vida. Vou chamar a segurança, disse, pegando o telefone da mesa. Mas Túlio ergueu a mão, silenciando-o. Espera. Caetano largou o telefone com força, incomodado. Ele olhou para o papel que Túlio segurava, tentando ver o que havia chamado tanta atenção. Mas de onde estava, só conseguia ver rabiscos infantis. Túlio, isso é ridículo, insistiu, forçando um sorriso educado.
Vamos continuar, temos prazos. De onde você tirou isso? Perguntou Túlio para a criança, ignorando Caetano completamente. A menina apontou para a mãe, que estava parada na porta, pálida de medo. Minha mãe trabalha aqui. Túlio finalmente olhou para a mulher. Ela era jovem, magra, com roupas simples e mãos visivelmente machucadas pelo trabalho pesado. Ele reconheceu o uniforme de faxineira. Como você se chama? Perguntou Túlio, a voz surpreendentemente gentil. Valéria, senhor. Valéria Moura Vasconcelos. Eu sinto muito, ela não queria... Não precisa se desculpar, interrompeu Túlio, levantando-se da cadeira. Sua filha encontrou isso onde? Valéria engoliu em seco, olhando para Clara. Ela disse que achou na lixeira do corredor executivo. Eu trabalho nos andares de baixo, mas às vezes ela fica comigo porque não consegui vaga na creche e... Na lixeira, repetiu Túlio, virando-se lentamente para Caetano. Caetano sentiu o estômago se apertar. Não podia ser. Ele tinha certeza de que havia jogado aquela planilha em uma lixeira discreta, longe de qualquer área de circulação. Como uma criança tinha achado aquilo? Túlio, o que está acontecendo? Perguntou o doutor Mandetta confuso. Túlio não respondeu. Ele voltou para a mesa, pegou o documento que estava prestes a assinar e colocou lado a lado com o papel amassado. Seus olhos se moveram rapidamente entre os dois, comparando números, datas, valores, e então ele viu. O documento oficial mostrava uma dívida de 43 milhões de reais com fornecedores internacionais, sem possibilidade de renegociação. Mas o papel que a criança havia trazido, parcialmente coberto por giz de cera, mostrava apenas 18 milhões, com contratos já renegociados e prazos estendidos. Isso não está certo, disse Túlio, a voz saindo fria e controlada. O que não está certo? Perguntou Vítor, o contador, levantando-se para ver melhor. Túlio apontou para as duas planilhas. Aqui diz que devemos 43 milhões. Mas essa planilha aqui, que alguém jogou no lixo, diz 18. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Caetano sentiu o suor começar a escorrer pelas costas. Ele precisava pensar rápido. Túlio, isso deve ser uma impressão antiga, disse, forçando tranquilidade na voz. Provavelmente de meses atrás, antes da situação piorar. A data aqui é de 3 dias atrás, retrucou Túlio, apontando para o cabeçalho do papel. 3 dias, Caetano. Vítor se aproximou, pegou a planilha das mãos de Túlio e começou a analisar com atenção. Seus olhos se arregalaram. Senhor Navarrete, esses números são completamente diferentes do que eu recebi para análise. Como assim, diferentes? Perguntou Mandetta, agora também de pé. Os contratos de fornecimento aqui foram renegociados. As taxas de juros foram reduzidas. Tem até uma linha de crédito aprovada que eu nunca vi antes. Túlio virou-se para Caetano. Você me passou esses números? Caetano sentiu todas as atenções se voltarem para ele. Ele precisava sair daquela. Precisava inventar algo rápido. Túlio, você está cansado, estressado. Essa planilha pode ser qualquer coisa. Um erro de impressão, um arquivo corrompido, ou pode ser a verdade. Interrompeu Túlio, a voz cortante. E o documento que eu estava prestes a assinar é mentira. Caetano forçou uma risada, tentando aliviar a tensão. Você está sugerindo que eu menti para você? Somos sócios há 10 anos, Túlio. Eu construí essa empresa com você. Então me explica isso, disse Túlio, jogando as duas planilhas na frente de Caetano. Me explica por que os números são completamente diferentes. Me explica por que essa planilha estava no lixo. Caetano olhou para os papéis, depois para Túlio, depois para os outros presentes na sala. Todos esperavam uma resposta. Eu não sei explicar, disse finalmente cruzando os braços, mas acusar alguém sem provas é irresponsável. Provas, repetiu Túlio, pegando o telefone da mesa. Então vamos buscar provas. Ele discou um número interno e esperou. Alguém atendeu do outro lado. Joyce?
Preciso que você acesse o servidor e me envie todas as versões das planilhas financeiras dos últimos 3 meses. Todas, inclusive as que foram deletadas. Agora. Caetano sentiu o pânico subindo. Se Joyce acessasse o servidor, encontraria as versões alteradas. Encontraria os e-mails que ele havia trocado com o Grupo Hélios Imperial. Encontraria tudo. Túlio, isso é loucura. Tentou argumentar, mas a voz saiu tensa demais. Túlio desligou o telefone e olhou diretamente para ele. Se você não tem nada a esconder, não tem motivo para se preocupar. Caetano abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele olhou para a criança, ainda parada ao lado da mãe, segurando um giz amarelo na mão. Aquela criança tinha acabado de destruir tudo. Clara não entendia por que todos estavam tão sérios. Ela só queria mostrar seu desenho. Mas agora o moço de terno parecia bravo, e sua mãe estava com aquela cara de medo que ela já conhecia bem. "Mãe, fiz algo errado?" perguntou baixinho, puxando a saia surrada de Valéria. "Não, meu amor, fica quietinha", respondeu Valéria, a voz tremendo. Ela não conseguia parar de olhar para os homens ao redor da mesa. Todos pareciam importantes, com ternos caros e relógios brilhantes. E ela ali, com seu uniforme manchado e mãos sujas de tanto esfregar chão. "Valéria, é isso mesmo?" perguntou Túlio, virando-se para ela. "Sua filha encontrou esse papel na lixeira?" "Sim, senhor. Ela gosta de desenhar e às vezes pega papéis velhos. Eu não sabia que era importante, eu juro." "Não se preocupe", disse Túlio, com uma gentileza que surpreendeu Valéria. "Você não fez nada errado, pelo contrário." Valéria não entendeu o que ele quis dizer, mas concordou, segurando Clara com mais força. A porta se abriu e Joyce entrou, carregando um notebook. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ela colocou o computador na mesa, abriu um arquivo e virou a tela para Túlio. "Senhor Navarrete, aqui estão todas as versões das planilhas dos últimos 3 meses, as ativas e as deletadas." Túlio começou a rolar pela tela, clicando, abrindo, comparando. Valéria observava de longe, sem entender nada daqueles números e gráficos. Mas ela percebeu quando a expressão de Túlio mudou. De confusa para incrédula, de incrédula para furiosa. "Meu Deus!" murmurou ele, afastando-se do computador, como se tivesse visto algo terrível. "O que foi?" perguntou Vitor, aproximando-se. Túlio apontou para a tela. "Tem 2 versões de cada planilha, uma verdadeira e uma falsa. E as falsas foram enviadas apenas para mim e para o Dr. Mandetta. As verdadeiras ficaram arquivadas, mas nunca foram apresentadas nas reuniões." "Isso é impossível", disse Mandetta, inclinando-se para ver melhor. "Quem teria acesso para fazer isso?" Túlio virou-se lentamente para Caetano, e todos os outros fizeram o mesmo. "Apenas eu e Caetano temos acesso total ao servidor financeiro", disse Túlio, a voz baixa e perigosa. "Apenas nós 2. Caetano levantou as mãos, tentando parecer calmo. "Túlio, você está insinuando que eu sabotei minha própria empresa? Por quê? Para quê?" "Não sei", respondeu Túlio, dando um passo em direção a ele. "Mas vou descobrir." Ele voltou ao computador e começou a abrir e-mails. Valéria viu quando ele parou em um, os olhos fixos na tela. Ele clicou, leu e ficou completamente imóvel. "Você estava negociando com o Grupo Hélios pelas minhas costas", disse Túlio, a voz saindo gelada. Caetano abriu a boca, mas nada saiu. "Tem e-mails aqui de 6 meses atrás. Você ofereceu a eles nossa empresa por 25 milhões, 1/3 do valor real." "Túlio, eu posso explicar." "Explica então", interrompeu Túlio, cruzando os braços. "Explica por que você está tentando me fazer assinar a falência de uma empresa que ainda está saudável. Explica por que você manipulou números. Explica por que você estava vendendo tudo pelas minhas costas." Caetano ficou em silêncio. Seu rosto estava vermelho e ele suava visivelmente agora. Ele olhou para os lados procurando apoio, mas todos o encaravam com desprezo. "Você não entende", disse finalmente,
a voz saindo baixa. Essa empresa estava afundando de qualquer jeito. Eu só acelerei o inevitável. Afundando? Repetiu Túlio sem acreditar. Os números reais mostram que estamos bem. Temos fluxo de caixa positivo, contratos renegociados, linhas de crédito aprovadas. Não estamos afundando, nunca estivemos. Você é ingênuo, respondeu Caetano, a compostura finalmente quebrando. Acha que consegue competir com gigantes como o Hélios? Eles vão nos esmagar de qualquer forma. Eu só garanti que saíssemos com alguma coisa. Saíssemos? Túlio deu uma risada amarga. Ou que você saísse com alguma coisa. Caetano não respondeu. Ele apenas olhou para longe, os maxilares apertados. Túlio pegou o telefone novamente e discou. Segurança? Preciso que subam imediatamente na sala de reunião principal. Tragam a polícia também. Valéria sentiu Clara se encolher ao seu lado. A menina não gostava de gente brava. Ela abaixou e pegou a filha no colo, tentando protegê-la de toda aquela tensão. Você não pode fazer isso, disse Caetano, levantando-se rapidamente. Eu sou sócio dessa empresa. Você não tem autoridade para... Tenho 51% das ações, interrompeu Túlio. E você acabou de admitir sabotagem e fraude. Então sim, eu posso. A porta se abriu e 2 seguranças entraram, seguidos por um policial. Caetano olhou para eles, depois para Túlio, e algo nele cedeu. Você vai se arrepender disso, disse a voz cheia de veneno. O único que vai se arrepender aqui é você, respondeu Túlio. Os seguranças se aproximaram de Caetano, e ele não resistiu. Deixou que o levassem, mas não sem antes lançar um último olhar de ódio para Clara. Valéria sentiu um arrepio. Ela apertou a filha contra o peito, desejando poder desaparecer dali. Quando Caetano finalmente saiu, a sala ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Túlio voltou para a cadeira e se sentou, passando as mãos pelo rosto. Senhor Navarrete, começou Valéria, a voz baixa. Eu posso ir embora agora? Túlio olhou para ela, como se tivesse esquecido que ela ainda estava ali. Não, disse ele, e Valéria sentiu o coração afundar. Não vai embora ainda. Ela esperou, segurando Clara, preparada para o pior. Mas o que Túlio disse em seguida foi algo que ela jamais esperaria ouvir. Senta, por favor, disse Túlio, apontando para uma das cadeiras ao redor da mesa. Valéria olhou para a cadeira estofada de couro como se fosse algo proibido. Ela nunca havia sentado em uma cadeira daquelas. Nunca havia sequer pisado naquela sala antes daquele dia. Eu não posso, senhor. Eu preciso voltar ao trabalho. Senta, repetiu Túlio, dessa vez com mais firmeza, mas ainda gentil. Por favor. Valéria hesitou. Depois caminhou devagar até a cadeira e se sentou na beirada, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Clara ficou no colo dela, agarrada ao pescoço da mãe. Túlio puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela, ficando na altura dos olhos de Valéria. Ele respirou fundo antes de falar. Você tem ideia do que sua filha acabou de fazer? Valéria balançou a cabeça, os olhos começando a arder de lágrimas. Eu sinto muito se ela atrapalhou. Ela é só uma criança, não sabe de nada. Ela salvou essa empresa, interrompeu Túlio. Valéria parou de falar, confusa. O quê? Sua filha salvou essa empresa, repetiu Túlio, apontando para o papel amassado ainda sobre a mesa. Se ela não tivesse pegado aquele papel, eu teria assinado a falência agora mesmo. 5.000 pessoas teriam perdido o emprego, incluindo você. Valéria olhou para Clara, que brincava com o botão da camisa da mãe, alheia a tudo. Eu não entendo. Meu sócio estava me roubando, explicou Túlio, a voz carregada de emoção. Ele estava manipulando os números para me fazer acreditar que estávamos falidos. E eu acreditei. Eu ia assinar aquele documento e entregar tudo de graça para um grupo rival. Mas sua filha achou a planilha verdadeira, a que ele tinha jogado no lixo. E graças a isso, eu descobri a verdade. Valéria sentiu as lágrimas finalmente caírem.
Ela não sabia se chorava de alívio, de medo ou de choque. Talvez fosse tudo junto. Então não vamos ser demitidos. Não, respondeu Túlio, sorrindo pela primeira vez, desde que tudo havia começado. Ninguém vai ser demitido. Pelo contrário, vamos crescer. Valéria cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Clara se assustou e começou a fazer carinho no cabelo da mãe. Não chora, mamãe. Tá tudo bem. Túlio se levantou e pegou um copo de água, oferecendo para Valéria. Ela aceitou com as mãos trêmulas e bebeu em goles curtos, tentando se acalmar. Valéria, há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Túlio, voltando a sentar. 5 anos, senhor. 5 anos, repetiu ele pensativo. E eu nunca soube seu nome até hoje. Valéria baixou os olhos envergonhada. Eu sou só uma faxineira. Não espero que os patrões saibam quem eu sou. Isso vai mudar, disse Túlio, a voz firme. A partir de hoje, tudo vai mudar. Ele se virou para Joyce, que ainda estava ali, observando tudo com os olhos marejados. Joyce, anota o nome completo dela. Valéria Moura Vasconcelos. E o nome da filha também. Clara, disse Valéria baixinho. Clara Moura. Joyce anotou rapidamente no notebook. Valéria, você tem alguma instrução? Estudou até que série? Perguntou Túlio. Terminei o ensino médio, senhor. Queria fazer faculdade, mas... Ela olhou para Clara. As coisas não deram certo. E se eu te oferecesse uma bolsa de estudos integral? Perguntou Túlio, inclinando-se para a frente. Qualquer curso que você quiser. Administração, contabilidade, o que for. Valéria arregalou os olhos. Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não mereço... Você merece, interrompeu Túlio. Sua filha salvou minha empresa. Isso vale mais do que qualquer coisa que eu possa te oferecer, mas eu vou tentar. Ele fez uma pausa, pensando. Além da bolsa, vou te transferir para o setor administrativo. Salário 3 vezes maior, horário comercial, para você poder cuidar da Clara. E vou providenciar uma vaga para ela na melhor creche da região. Tudo pago pela empresa. Valéria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Clara, depois para Túlio, depois para Joyce, como se esperasse que alguém dissesse que aquilo era mentira. Senhor Navarrete, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Túlio sorrindo. Só aceita. Valéria concordou, chorando novamente. Mas dessa vez era de felicidade. Túlio se levantou e pegou o papel amassado com os desenhos de Clara. Ele olhou para o sol amarelo, o coração torto, a flor roxa. Depois olhou para a menina, que agora sorria para ele. Posso ficar com esse desenho? Perguntou para Clara. A menina concordou, animada. Pode. Eu faço outro depois. Túlio guardou o papel com cuidado, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Esse desenho vai ficar emoldurado no meu escritório, para eu nunca esquecer do que quase aconteceu e para nunca esquecer de quem me salvou. Valéria limpou as lágrimas e sorriu. Pela primeira vez em anos, ela sentiu esperança. A notícia da sabotagem de Caetano Bragança Teles se espalhou pela Torre Navarrete como fogo em palha seca. Em menos de 2 horas, todos os funcionários já sabiam que a empresa não iria fechar, que o sócio havia sido afastado e que uma criança de 3 anos havia salvado milhares de empregos. No subsolo, Jonas Ribeiro foi o primeiro a contar para a equipe de manutenção. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu, disse ele, reunindo todos ao redor de uma bancada suja de graxa. A filha da Valéria achou uma planilha falsa. E o Túlio descobriu que o Caetano estava tentando roubar a empresa. A Clara? Perguntou um dos rapazes. A menininha da Valéria? A mesmíssima, confirmou Jonas, sorrindo. Ela pegou um papel do lixo, desenhou em cima e entregou para o Túlio bem na hora que ele ia assinar a falência. Todos ficaram em silêncio, processando a informação. Depois, um deles começou a rir. Outro bateu palmas. Em segundos, todos estavam comemorando.
No 20º andar, seu Renato Alencar, o porteiro antigo, chorou ao saber da notícia. Ele conhecia Valéria desde que ela começara a trabalhar ali e tinha visto Clara crescer. Muitas vezes, ele guardava doces velhos da cafeteria para dar para a menina. "Essa menina é um anjo", disse para a recepcionista, limpando os olhos com um lenço. Sempre soube que ela era especial. Enquanto isso, no 40º andar, Túlio estava em seu escritório, olhando pela janela de vidro que dava para a cidade de São Paulo. Ele segurava o desenho de Clara nas mãos, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. A porta se abriu e Vitor entrou, carregando uma pasta cheia de documentos. "Túlio, revisei tudo. A empresa está saudável. Muito saudável, na verdade." Caetano escondeu contratos renegociados, linhas de crédito aprovadas e até investidores interessados. Se você tivesse assinado aquela falência, teria jogado fora uma empresa avaliada em mais de 200 milhões. Túlio fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. 200 milhões. Sim, ele ia vender por 25 para o Grupo Hélios e embolsar uma comissão milionária. Foi um golpe planejado há meses. Túlio se virou, encarando Vitor. "E você não percebeu nada?" Vitor abaixou a cabeça envergonhado. "Eu desconfiei algumas vezes. Os números não fechavam direito. Mas Caetano sempre tinha uma explicação. E eu acreditei. Eu também acreditei", disse Túlio suspirando. "Ele era meu sócio há 10 anos. Eu confiava nele." Vitor colocou a pasta sobre a mesa e apontou para os documentos. "Aqui está tudo o que precisamos para reconstruir a confiança dos investidores. E tem mais. O Grupo Hélios está sendo investigado por tentativa de aquisição fraudulenta. Eles sabiam do golpe e estavam participando." "Bom", disse Túlio, satisfeito. "Quero que eles paguem por isso." Ele pegou o telefone e ligou para a assessoria de imprensa. "Agende uma coletiva para amanhã de manhã. Quero todos os principais jornais aqui." E prepara um comunicado oficial. "A Navarrete Hotels não vai fechar. Estamos mais fortes do que nunca." Enquanto ele desligava, a porta se abriu novamente. Dessa vez era Joyce com uma expressão preocupada. "Senhor Navarrete, tem uma repórter lá embaixo pedindo para falar com você. Ela disse que já sabe de tudo e quer uma entrevista exclusiva." Túlio pensou por um momento. "Quem é?" "Camila Roma, da Rede Nacional." Túlio conhecia o nome. Camila era conhecida por reportagens investigativas e por não ter medo de expor escândalos corporativos. "Manda ela subir." 10 minutos depois, Camila Roma estava sentada na frente de Túlio, gravador ligado, bloco de notas na mão. Ela era jovem, determinada, e seus olhos brilhavam com a empolgação de alguém que havia encontrado uma grande história. "Senhor Navarrete, é verdade que uma criança de 3 anos salvou sua empresa?" Túlio sorriu. "É verdade." "Como isso aconteceu?" Túlio contou tudo. Desde o momento em que estava prestes a assinar a falência, até a entrada de Clara na sala, o desenho amassado, a descoberta da sabotagem e o afastamento de Caetano. Camila anotava tudo freneticamente, parando apenas para fazer perguntas específicas. "E a mãe da criança, quem é ela?" "Valéria Moura Vasconcelos. Uma faxineira que trabalha aqui há 5 anos. Uma mulher honesta, trabalhadora, que cria a filha sozinha com um salário mínimo. E o que o senhor pretende fazer por ela?" "Já fiz", respondeu Túlio. "Transferi ela para o administrativo, triplicou o salário, ofereci bolsa de estudos integral e vaga em creche particular para a filha." Camila parou de escrever e olhou para Túlio com admiração. "Isso é raro de se ver hoje em dia." "Deveria ser normal", disse Túlio. "Valéria e Clara me lembraram de algo que eu havia esquecido, que por trás de cada número, de cada relatório, de cada decisão, existem pessoas reais, famílias reais, e é por elas que essa empresa existe." Camila sorriu e fechou o bloco. "Posso publicar isso?" "Pode, e use o nome delas. Valéria e Clara Moura merecem ser reconhecidas."
No dia seguinte, a matéria de Camila Roma estava na primeira página de todos os jornais do país. O título dizia: A menina do giz. Como uma criança de 3 anos salvou 5.000 empregos e desmascarou um golpe milionário. Valéria não sabia lidar com tanta atenção. De repente, ela que sempre foi invisível, estava sendo reconhecida por todos os cantos. Funcionários paravam para cumprimentá-la nos corredores. Pessoas pediam para tirar foto com Clara. Repórteres ligavam pedindo entrevistas. Mãe, por que todo mundo quer falar comigo? Perguntou Clara, confusa, enquanto andavam pelo saguão do hotel. Porque você fez algo muito especial, meu amor, respondeu Valéria, apertando a mão da filha. Eu só desenhei. Eu sei, mas às vezes as coisas mais simples são as mais importantes. Elas chegaram ao novo escritório de Valéria, no 15º andar. Era uma sala pequena, mas tinha janela, mesa própria e computador. Valéria ainda não acreditava que aquilo era dela. Gostou? Perguntou Joyce, que estava esperando ali para ajudá-la no primeiro dia. Está perfeito, respondeu Valéria, os olhos brilhando. Seu horário agora é das 9 às 5. Você vai trabalhar com controle de estoque e fornecedores. É tranquilo e você vai aprender rápido. Valéria concordou, ainda meio perdida. Ela mal sabia usar computador direito, mas ia aprender. Precisava aprender. Clara foi para a creche nova naquela mesma manhã. Era um lugar colorido, com brinquedos novos, professoras atenciosas e comida de verdade no almoço. Quando Valéria foi buscá-la no fim do dia, Clara estava radiante. Mãe, eu fiz amigos! E a professora disse que eu desenho muito bem. Valéria sorriu, sentindo o coração se aquecer. Pela primeira vez, Clara teria uma infância de verdade. As semanas passaram e a vida de Valéria mudou completamente. Ela começou a frequentar aulas noturnas de administração na faculdade que Túlio havia pago. Conseguiu alugar um apartamento melhor, com 2 quartos e janela na sala. Comprou roupas novas não porque precisava impressionar ninguém, mas porque finalmente podia. E Túlio estava sempre por perto. No começo, Valéria achou que era só gratidão. Ele passava no escritório dela para perguntar se estava tudo bem. Descia para almoçar com ela e Clara. Perguntava sobre a faculdade, sobre a adaptação ao novo trabalho, sobre como Clara estava se saindo na creche. Mas então, um dia, ele apareceu com um convite diferente. Valéria tem uma inauguração de um hotel novo em Bariloche no próximo fim de semana. Eu queria saber se você e Clara gostariam de ir comigo. Valéria ficou sem palavras. Senhor Navarrete, eu não acho que... E me chama de Túlio, interrompeu ele sorrindo. E não é obrigação, é um convite. Achei que Clara ia gostar de ver a neve. Clara, que estava desenhando ao lado da mãe, pulou da cadeira. Neve? Eu vou ver neve de verdade? Túlio riu. Vai sim. E pode levar os gizes para desenhar lá. Valéria olhou para a filha, depois para Túlio. E pela primeira vez, permitiu-se pensar que talvez aquilo fosse mais do que gratidão. Tá bom, a gente vai. O fim de semana em Bariloche foi mágico. Clara correu pela neve, fez bonecos, desenhou no vidro embaçado do quarto. E Valéria, pela primeira vez em anos, relaxou. Ela conversou com Túlio sobre coisas que não tinham nada a ver com trabalho. Sobre sonhos, sobre infância, sobre a vida. Você é incrível, sabia? Disse Túlio, enquanto tomava um chocolate quente na varanda do hotel, observando Clara brincar lá embaixo. Valéria ficou vermelha. Eu não sou incrível. Sou só uma mãe tentando dar o melhor para a filha. Exatamente, respondeu Túlio. Você trabalhou dobrado, criou Clara sozinha, nunca desistiu. Isso é ser incrível. Valéria sorriu, sentindo algo se mover dentro do peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Quando voltaram para São Paulo, Túlio começou a aparecer ainda mais. Levava Clara para tomar sorvete. Ajudava Valéria com as lições da faculdade. Ia junto nas reuniões da escola da menina. E as pessoas começaram a perceber. Comentários começaram a surgir nos corredores.
Olhares curiosos, fofocas discretas. Você acha que eles estão juntos? Perguntou uma funcionária para outra no elevador. Não sei, mas eles ficam muito tempo juntos. Valéria ouvia e fingia não ligar, mas por dentro ela também se perguntava. O que estava acontecendo entre ela e Túlio? Era amizade, gratidão ou era algo mais? A resposta veio em uma noite de quinta-feira, 3 meses depois de Clara ter salvo a empresa. Túlio apareceu no apartamento de Valéria com flores na mão e um sorriso nervoso no rosto. Posso entrar? Claro, disse Valéria confusa. Clara estava dormindo. A sala estava silenciosa. Túlio entregou as flores e respirou fundo. Valéria, eu preciso te falar uma coisa. O que foi? Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Eu gosto de você. Muito. E não é gratidão. Não é pena. É real. Valéria sentiu o coração acelerar. Túlio, eu sei que sou seu chefe. Eu sei que isso complica tudo. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. Valéria olhou para ele, para aquele homem que havia mudado sua vida, que tratava sua filha como se fosse sua, que a fazia sentir vista, valorizada, amada. E então, sem pensar muito, ela se aproximou e o beijou. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Isso quer dizer que você também gosta de mim? Perguntou Túlio, esperançoso. Quer dizer que eu estou disposta a tentar, respondeu Valéria. E foi assim que começou. Devagar, com cuidado, mas com muito sentimento. A convocação de uma coletiva de imprensa emergencial pela Navarrete Hotels mobilizou todos os principais veículos de comunicação do país. Repórteres, fotógrafos e câmeras lotaram o auditório principal da Torre Navarrete, todos curiosos para saber o que Túlio Navarrete tinha a dizer. Camila Roma estava na primeira fila, bloco de notas em punho, pronta para registrar tudo. Túlio subiu ao palco, acompanhado de Valéria e Clara. A menina segurava o desenho original, agora emoldurado em uma moldura dourada, e olhava para todas aquelas pessoas com olhos arregalados. Bom dia a todos, começou Túlio, ajustando o microfone. Obrigado por comparecerem. Eu sei que circularam muitas notícias sobre a Navarrete Hotels nas últimas semanas, e eu estou aqui hoje para esclarecer tudo. Ele fez uma pausa, olhando para as câmeras. Há 3 meses eu estava prestes a assinar a falência da minha empresa. Eu acreditava que estávamos completamente falidos, sem saída, sem esperança. Mas eu estava errado. Não porque os números fossem ruins, mas porque os números que eu recebi eram falsos. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Flashes dispararam. Meu ex-sócio, Caetano Bragança Teles, manipulou documentos financeiros, ocultou contratos e tentou me fazer acreditar que a empresa estava na ruína. O objetivo dele era me forçar a vender tudo por um preço ridículo para um grupo rival, o Grupo Hélios Imperial, em troca de uma comissão milionária. As perguntas começaram a ser gritadas de todos os lados, mas Túlio ergueu a mão pedindo silêncio. Eu descobri a verdade graças a uma pessoa muito especial, e ela está aqui comigo hoje. Ele colocou a mão no ombro de Clara, que sorriu timidamente para as câmeras. Esta é Clara Moura. Ela tem 3 anos, e ela salvou a Navarrete Hotels. Os repórteres se inclinaram para a frente, curiosos. Camila já estava anotando freneticamente. Clara é filha de Valéria Moura Vasconcelos, que trabalhou como faxineira nesta empresa por 5 anos. No dia em que eu estava prestes a assinar a falência, Clara encontrou uma planilha verdadeira que meu ex-sócio havia jogado no lixo. Ela pegou o papel, desenhou em cima com giz de cera e me entregou. E foi assim que eu descobri a sabotagem. Silêncio absoluto. Depois, aplausos. Começaram devagar, mas em segundos a sala inteira estava de pé, batendo palmas. Clara olhou ao redor, confusa, mas sorrindo. Valéria chorava, tentando se esconder atrás das mãos. Valéria e Clara me lembraram de algo fundamental.
continuou Túlio, a voz emocionada, que uma empresa não é feita de números ou contratos, é feita de pessoas, de trabalhadores honestos que acordam todo dia para fazer seu trabalho da melhor forma possível. E é por essas pessoas que eu decidi lutar. Ele pegou uma pasta e ergueu para que todos vissem. Hoje estou anunciando oficialmente que a Navarrete Hotels não vai fechar. Pelo contrário, estamos lançando um plano de expansão que vai criar mais 1.000 empregos nos próximos 2 anos. E estamos inaugurando a Fundação Clara Moura, uma organização sem fins lucrativos que vai apoiar mães solo e famílias em situação de vulnerabilidade. Mais aplausos, mais flashes. Camila já sabia que aquela seria a matéria do ano. E tem mais, disse Túlio pegando uma placa de bronze. A partir de hoje, esta torre se chama Torre Navarrete Moura, em homenagem a Clara e Valéria, que salvaram não apenas uma empresa, mas milhares de vidas. Valéria cobriu o rosto soluçando. Clara pulou no colo da mãe, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo bom. Após a coletiva, os repórteres cercaram Valéria, fazendo perguntas. Como a senhora se sente sendo reconhecida nacionalmente? Eu ainda não acredito que isso está acontecendo, respondeu Valéria, limpando as lágrimas. Eu só fazia meu trabalho. Clara só estava sendo criança. A gente não esperava nada disso. E o que a senhora diria para outras mães em situação parecida? Valéria pensou por um momento, depois olhou diretamente para a câmera. Que não desistam, que continuem lutando mesmo quando tudo parecer impossível, porque às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. E às vezes nossos filhos são mais fortes do que imaginamos, mais lágrimas, mais aplausos. Camila Roma publicou a matéria naquela mesma noite. O título era A Menina do Giz que Salvou Milhares, como Clara Moura desmascarou um golpe milionário e ensinou a um país o valor da honestidade. A história viralizou. Em 48 horas, Clara se tornou um fenômeno nacional. Programas de televisão queriam entrevistá-la, marcas queriam patrocinar, escolas queriam homenageá-la. Mas Túlio e Valéria protegeram Clara de tudo isso. Eles sabiam que ela era apenas uma criança e que precisava viver como criança. Ela já fez sua parte, disse Túlio para um produtor insistente de televisão. Agora deixa ela ser apenas a Clara. E foi exatamente isso que eles fizeram. 6 meses depois da coletiva, a Navarrete Hotels estava irreconhecível. A empresa havia se recuperado completamente. Os investidores voltaram com força total e novos hotéis estavam sendo inaugurados em 3 estados diferentes. A Fundação Clara Moura já havia ajudado mais de 200 famílias com bolsas de estudo, cestas básicas, assistência jurídica e apoio psicológico. Valéria era a diretora voluntária, trabalhando junto com uma equipe dedicada para garantir que nenhuma mãe passasse pelo que ela havia passado. "Mãe, olha o que eu fiz!" gritou Clara, correndo pelos corredores do escritório novo da fundação. Era um desenho de uma casa colorida, com uma família sorridente na frente. "Ficou lindo, meu amor", disse Valéria, pegando o papel e grudando na geladeira da cozinha comunitária. Clara agora tinha 4 anos e estava matriculada em uma escola particular de excelência. Ela adorava desenhar, adorava contar histórias e ainda pegava papéis velhos para fazer arte, mesmo tendo caixas novas de materiais em casa. "Ela não muda, né?" comentou Túlio, entrando na sala e sorrindo ao ver mais um desenho de Clara. "Graças a Deus", respondeu Valéria, se aproximando dele. "Espero que ela nunca perca essa simplicidade." Túlio beijou a testa de Valéria, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Nos últimos meses, eles tinham se aproximado cada vez mais. Jantares em família, passeios nos finais de semana, noites conversando até tarde. Eles ainda não moravam juntos, porque Valéria queria ir devagar, mas todos sabiam que era questão de tempo. "Tenho uma surpresa para vocês duas", disse Túlio misterioso. "Que surpresa?"
perguntou Clara, largando os gizes e correndo até ele. Vem comigo. Eles saíram da fundação e entraram no carro de Túlio. Ele dirigiu por 20 minutos até pararem em frente a um prédio residencial novo nos jardins. Era elegante, mas não ostensivo. Perfeito. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Valéria, confusa. Túlio pegou uma chave do bolso e entregou para ela. Esse é o apartamento de vocês. Valéria ficou paralisada. O quê? Cobertura, 4 quartos, vista para o parque, tudo mobiliado, é de vocês. Túlio, eu não posso aceitar isso, começou Valéria, mas ele a interrompeu. Pode sim, você merece, Clara merece. Valéria olhou para a chave, depois para Túlio, depois para Clara, que já estava pulando animada. Podemos ver? Podemos ver? Implorou a menina. Valéria sorriu, as lágrimas voltando. Ela pegou a mão de Túlio e de Clara, e os 3 subiram juntos. O apartamento era lindo, espaçoso, cheio de luz natural, decorado com bom gosto. Tinha uma sala enorme, cozinha completa, quartos amplos e até um estúdio só para Clara desenhar. Túlio, isso é demais, disse Valéria, emocionada. Não é, respondeu ele puxando-a para perto. Vocês mudaram minha vida. Deixa eu retribuir pelo menos um pouco. Clara correu pelo apartamento, explorando cada canto, gritando de alegria. Valéria encostou a cabeça no ombro de Túlio, sentindo uma paz que nunca imaginou ser possível. Obrigada, sussurrou. Eu que agradeço, respondeu Túlio. Todo dia. Naquela noite, eles jantaram no apartamento novo, sentados no chão porque os móveis ainda não tinham chegado. Clara desenhou na parede que Túlio disse que podia ser pintada de novo. E pela primeira vez em muito tempo, Valéria sentiu que estava em casa. Os meses seguintes foram de ajustes, crescimento e muito amor. Túlio passava cada vez mais tempo com Valéria e Clara. Ele levava a menina para a escola, buscava no balé, ajudava com a lição de casa. E Valéria via como ele olhava para Clara, com carinho genuíno, com orgulho, com amor. Você é um pai para ela, disse Valéria uma noite enquanto os 2 tomavam vinho na varanda do apartamento. Túlio ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Eu queria ser. O quê? Ele se virou para ela, pegando sua mão. Eu queria ser pai dela. De verdade. Quero que ela tenha meu sobrenome. Quero que ela me chame de pai. Quero ser parte dessa família. Valéria sentiu o coração disparar. Túlio, casa comigo, Valéria. Ela arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Eu te amo. Eu amo Clara. Eu quero construir uma vida com vocês 2, oficialmente. Valéria não conseguiu responder. Ela só conseguiu chorar e concordar, repetindo sim várias vezes. Túlio pegou uma caixinha do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas lindo. Ele colocou no dedo de Valéria e os 2 se abraçaram, chorando juntos. No quarto ao lado, Clara dormia profundamente, segurando um desenho novo que tinha feito naquele dia. Uma família de 3 pessoas, de mãos dadas, sorrindo. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima, no hotel recém-inaugurado da Rede Navarrete nos Jardins. Apenas família e amigos próximos estavam presentes. Seu Renato, o porteiro, chorou a cerimônia inteira. Jonas, o chefe de manutenção, foi padrinho. Joyce foi madrinha. E Clara foi a daminha, usando um vestido branco e carregando uma cesta de pétalas. Quando Túlio e Valéria trocaram os votos, não havia uma pessoa sequer na sala que não estivesse emocionada. A história deles tinha sido impossível, improvável, mas real. Eu prometo amar você, disse Túlio, segurando as mãos de Valéria, e prometo amar Clara como se fosse minha filha, porque para mim ela é. Valéria mal conseguiu responder, a voz embargada. Eu prometo construir uma vida ao seu lado. E prometo nunca esquecer de onde viemos. Eles se beijaram sob aplausos e lágrimas. Na festa, Clara correu pelo salão, dançou com Túlio, comeu bolo até não aguentar mais. E quando todos foram embora, os 3 voltaram para casa juntos, oficialmente uma família.
Os anos seguintes foram de crescimento. Clara cresceu, continuou desenhando e começou a mostrar talento em matemática, algo que Túlio incentivava com orgulho. Valéria se formou em administração, passou a trabalhar diretamente com Túlio na empresa e se tornou uma líder respeitada. A Fundação Clara Moura expandiu para mais 5 estados, ajudando milhares de famílias. E a Navarrete Hotels se tornou referência nacional em responsabilidade social, sendo reconhecida por tratar seus funcionários com dignidade e respeito. Mas o momento mais especial de todos aconteceu em uma noite de terça-feira, 3 anos após o casamento. Clara, agora com 7 anos, estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Túlio estava ajudando e Valéria preparava o jantar. "Pai", disse Clara de repente, sem tirar os olhos do caderno. Túlio parou, o coração apertando. Era a primeira vez que ela o chamava assim. "Sim", respondeu tentando controlar a emoção. "Você pode me ajudar com essa conta aqui?" Túlio sorriu, limpando os olhos discretamente. "Claro, filha. Claro que posso." Valéria, na cozinha, ouviu tudo. Ela se virou e viu Túlio ajudando Clara, os dois debruçados sobre o caderno, e sentiu uma felicidade tão grande que mal cabia no peito. Depois do jantar, Clara pediu para fazer um desenho novo. Ela pegou seus gizes de cera, agora muito mais novos e numerosos, mas ainda usava os antigos de vez em quando, porque tinham histórias. "Esse aqui é especial", disse ela, mostrando o desenho para Valéria e Túlio. Era uma família, uma mulher, um homem e uma menina, todos sorrindo. E embaixo, com letras tortas e coloridas, estava escrito: "Minha família feliz". Túlio pegou o desenho e o pendurou na geladeira, ao lado de todos os outros que Clara havia feito ao longo dos anos. "Sabe o que eu penso?", disse ele, abraçando Valéria e Clara. "Que essa aqui foi a melhor história que a gente podia ter escrito." Valéria concordou, beijando a testa de Clara. E tudo começou com um papel amassado e uma caixa de gizes. Clara sorriu, voltando a desenhar. Porque para ela, desenhar era mais do que arte. Era amor, era esperança. Era o jeito dela de mostrar que mesmo nas situações mais difíceis, a beleza ainda existe. E enquanto ela desenhava, Túlio e Valéria ficaram ali, abraçados, olhando para a filha que havia mudado tudo. A menina que salvou uma empresa, desmascarou um vilão e ensinou a um país inteiro que às vezes os heróis têm apenas 3 anos e uma caixa de gizes de cera. Na varanda do hotel principal da rede, onde tudo havia começado, uma placa de bronze foi instalada. Nela estava gravado: "Em homenagem a Clara Moura, a menina que nos ensinou que a honestidade, a simplicidade e o amor valem mais do que qualquer fortuna, e que às vezes, para salvar um império, basta a coragem de uma criança." E toda vez que Túlio passava por ali, ele parava, lia a placa e sorria. Porque ele sabia que aquela história não era sobre dinheiro, sucesso ou poder. Era sobre família, era sobre amor, era sobre segundas chances. E era sobre como um simples desenho de giz pode mudar tudo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!